Pronto, eu vou iniciar à medida que o pessoal for entrando, eles vão entrando no decorrer da aula. Errei, peço perdão aqui, que tá errado, deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Boa noite, pessoal, mais uma vez, né? Meu nome é Edmundo Neto, vocês preferem chamar de Neto ou de Edmundo, tá? Sou engenheiro mecânico, formação, também sou especialista em engenharia de segurança do trabalho, sou técnico, mecânico também, e atualmente iniciei o mestrado em engenharia dos materiais, certo? Alguns desses são os meus contatos, certo? Acredito que todos já têm WhatsApp por eu estar no grupo, então, e é o contato mais fácil, mais rápido que a gente tá tirando eventuais dúvidas, né, se houver, certo? Tenho, em um resumo, né, minha experiência. Eu tenho um pouco de experiência na área petrolífera, onde trabalhei 2 anos e meio, certo? Na parte de engenharia e manutenção, também, em especial também na parte de automação, né, de sondas. Não sei se alguém aqui já trabalhou em sondas terrestres ou sonda marítima, né, de perfuração e completação de poços, né, onde a gente vê também um alto trabalho de automação sobre, né, esses setores, certo? Então várias vezes eu vou estar me referindo com minha experiência mais voltada ao setor petrolífero, vou estar várias vezes também me referindo ao setor, certo? Mas também vou se referenciar em outros setores, né? Então, a parte, né, de engenharia e controle da automação, né, como é exemplificado na imagem, ela aborda todas as áreas, né? O centro, como está descrito aqui na imagem, né, parte da automação, né, envolve várias áreas, né, como a parte da eletrônica, né, a parte da elétrica, certo? Que é os circuitos elétricos, com microcontroladores, certo? A parte de eletrônica, de sensores, né, transmissores, a parte da mecânica em si, né, a parte CAD e CAM que a gente vai estudar também, que é um desenvolvimento, né, através da automação, através de CAD, é aquela parte de programação, né? CAM seria também uma parte de programação, só que sendo visual, né? A gente vai estudar mais à frente nas aulas, né? Adiantando. Parte de CAM seria aquela automação que a gente vê, né, em várias indústrias, onde tem um projeto específico de uma geometria, o desenho de um objeto, né? E a partir desse desenho, né, através da programação, vai ler o desenho e vai fazer, né, por exemplo, vai fazer o objeto, em exemplo, né, vamos, deixa eu ver, carrinhos de brinquedo, quando são confeccionados, né, aqueles carrinhos de brinquedo, numa máquina, né, CNC, que a gente vai ver o que é uma máquina CNC também, certo? Que através do desenho vai fazer aquela produção em massa, né, então um aumento de produtividade, né, que quando a gente chegar nessa parte vocês vão entender melhor, né? Parte da automação também, né, ligada a software, como eu já disse, voltado também CAD/CAM, a parte de programação, né, ou a parte de supervisão em softwares, né? Controle digital e o próprio controle sobre alguma área, né? Vou passar aqui. O controle, que seria o controle, né? Seria o ato de controlar, né? Ato ou poder de exercer o domínio, fiscalizar, supervisionar e manter o equilíbrio, certo? Então temos aqui, ó, como exemplo, o motor do portão, né? Então a gente tem o controle, a gente tem o ato, a gente exerce o domínio, né, sobre. Eu botei um exemplo bem típico, que eu acho que acredito é mais habitual a vocês, né? O princípio de um portão aí, esse princípio por motor, né, é uma automação
que está ligada ao nosso dia a dia, né, presente, mas que muitas vezes passa despercebido por nós, né? A gente, antigamente, né, como é que se fazia a abertura desse portão? Era um processo totalmente manual. Você teria que ir lá, né, abrir o portão. Com o avanço da tecnologia, né, e também não é uma tecnologia tão recente, é antiga, motores de portão, se teve, né, a gente pode se qualificar como um trabalho de automação, onde você, através de um simples dispositivo, né, você consegue abrir ou fechar esse portão, né. Então, a parte de controle, né, o controle é o domínio que você tem sobre essa sua operação, né. Ó, a automação é o sistema de equipamentos que controlam o seu próprio funcionamento, né, quase sem a intervenção do homem. Desta forma, substituindo o trabalho braçal, né, insalubre e repetitivo, certo? Então a gente vai ver que a automação, né, ela quase que não tem a intervenção do homem, certo? Então são mínimos, são mínimos os detalhes, né, as intervenções, né, e à medida que a tecnologia aumenta, né, a gente vai vendo que a intervenção do homem é quase nula, né? Que ainda existem sistemas que você precisa, aquela força humana tem que ir lá para iniciar esse sistema, né? Mas com o avanço da tecnologia, isso está acabando, está ficando de uma forma nula, né? Que através de um próprio dispositivo, de um celular, você consegue acionar uma operação, né? Mas ainda existe também o trabalho braçal, né, relacionado à automação. Não o trabalho braçal de força em si, mas a inicialização, como por exemplo, de um sistema, né? A automatização, né? A automatização ela se deu, né, desde os princípios, né, da pré-história, quando, né, necessitaram de reduzir o que? O trabalho braçal, né? Reduzir a força exercida, né? Então, o princípio fundamental da automação, né, de tentar reduzir esse esforço físico do homem, se tem, né, desde o início da pré-história, né? Como por exemplo aqui, né, esse braço de alavanca, né? Que antes era um trabalho totalmente manual, né? E com o passar do tempo, a gente vê já esse trabalho realizado por máquinas já. Mas naquele tempo da pré-história em si, né? Se teve a automação quando se construíram esse braço da alavanca, diminuindo o que? O esforço, né, físico, o esforço braçal, sabe? Outros exemplos, a invenção da roda, né? Criação, para utilizar a energia do vento, né? Então, entre outras atividades, né, se deu na pré-história, certo? A automação em si, né, ela se destacou, né, principalmente aqui no Brasil, em dois setores bem distintos. Um seria a agropecuária, certo? E o outro a área industrial, né? Aqui na região da gente, né, essa parte de agropecuária, a gente encontra diversas máquinas, certo? Aqui no RN, né, principalmente nessa parte de Mossoró, temos a agrícola, certo? Melão Mossoró. Então a gente vê o uso da automação, como por exemplo essa figura ao lado, né? Uma máquina totalmente automatizada, certo? Para irrigar, para colher, para fazer diversas atividades, certo? Como também, né, aqui dificilmente, aqui voltado na região da gente, a gente vai ver esses robôs, certo? Mas para o lado do sul, São Paulo, a gente vê muita utilização dessa automação, robôs, onde eles fazem processos, né, como soldagem, montagem, certo? E vários outros sistemas, certo? Aí a gente vê também que a automação ela pode ser descrita, né, por duas malhas, né, dois fundamentos de controle, certo? A malha de controle aberta e a malha de controle fechada, certo? Como o próprio nome já diz, aberto, seria aberto, sem nenhum
fechamento, né, sem nenhuma interferência, né? Então, o que é que quer dizer isso, né? Nós temos nossa, por exemplo, o processo, que é uma linha produtiva, né? Vamos entender aqui. Nós temos uma unidade de medida e a indicação, certo? Então, eu tenho lá meu processo, deixa eu ver, por exemplo, numa fábrica de sabão, por exemplo, temos as caldeiras, certo? Então você tem um processo daquela caldeira, né? Que é o objeto daquela caldeira. Tem uma unidade de medida, certo? Exemplo, tem lá naquela caldeira unidade de medida, medir a pressão, né? E vai para um dispositivo para o responsável daquela caldeira, né? Quem é responsável pelaquela caldeira é saber qual é a pressão, né? A temperatura que está operando, certo? Então, isso seria uma malha de controle aberto, né? Voltando para a área do petróleo. Quando eu trabalhei na área, né? Principalmente nessa parte de automação, a gente tinha um sistema lá de malha aberta, né? Não é fechada. Eu vou falar o conceito de fechado e depois eu volto para a minha explicação dessa malha aberta, né? E malha fechada, o que é a malha fechada, certo? É quando o circuito todo é fechado. Como assim, pessoal? Então, voltando pelo aquele mesmo exemplo da caldeira, eu falei que o que? A gente tem a caldeira, né? A gente tem aquele medidor de temperatura, né? Ou de pressão, e vai ter aquele sinal indicado somente para o leitor, né? Que vai ser o operador da caldeira, visualizar, né? E se tiver alguma irregularidade, ele tomar as providências, né? Para que não venha ocasionar nenhum acidente. Voltando para a malha fechada, o que seria isso, né? Nesse mesmo exemplo da caldeira, seria, né? O processo, que seria a caldeira, né? Aquele mesmo caldeira, aquela unidade, certo? A gente ia ter uma unidade, seria do mesmo jeito, pressão ou temperatura. Através dessa pressão obtida, ó, vinha para cá, para esses 7 pontos, certo? Em vez de só o operador chegar lá e ler, né? Dizer, ah, essa pressão está elevada, tem que fazer isso, né? Ah, essa temperatura está baixa, tem que fazer X, né? Outra coisa. Então, como é malha fechada, tem uma comunicação, é um ciclo, tem uma comunicação, né? Não vai ter interferência humana, o operador não precisa ler nada. Então, chegou aqui, meu processo, a temperatura da minha caldeira está muito excessiva, está excessivo, né? Então, eu tenho que baixar essa temperatura, né? Esse set point viu que a temperatura é X, vai passar para o controlador automaticamente, né, vai atuar no meu processo, né? De que forma? São diversas formas, atuadores, né? Como válvulas, né? PSVs, então para baixar a pressão, para baixar a temperatura. Então, através do controlador, que ele viu essa leitura aqui, né? Ele controlou o meu processo sem interferência, né, de ninguém, né? Temos esse exemplo aqui, ó. Controle de malha aberta e fechada, justamente. Por que aberta? Porque eu vou ter, né, meu processo aqui, ó, eu vou ter aquela unidade, né, de medida que a gente falou, por exemplo aqui um manômetro, né, vendo a pressão. Aí meu operador vai ver, ah, minha pressão é tal, está elevada. Aí ele manualmente ele vai ter que tomar as providências dele, né? Sei lá, fechar uma válvula aqui, abrir a válvula, dependendo da operação. Quando eu falo em malha aberta, fechada, perdão, o meu próprio sistema aqui, ó, aquela peça fundamental da malha fechada é isso aqui, o controlador, né? Controlador lógico programável, CLP, que a gente também vai estudar à frente, certo? Então deu aquele processo, né? Aquele processo. Então identificou aqui, ó, o transmissor, indicador de pressão, né? Está identificando que uma pressão elevada, certo? Automaticamente ele já joga para o meu CLP. O CLP, né, de acordo quem programou ele, vai identificar, ó, X temperatura ou X pressão, essa válvula precisa ser fechada para que diminua esse excesso de energia aqui, né? E baixe essa temperatura e consequentemente a pressão, né? Então, automaticamente, né, o sistema todo faz isso. Então é um ciclo, certo?
ele é fechado, ele tem comunicação entre todos os componentes. Por isso, né, se chama malha fechada. Quando a gente volta para a malha aberta, né, a gente não tem essa comunicação de todos os componentes, né? A gente não tem automaticamente esse processo todo cíclico, como a gente viu nessa malha fechada, certo? Então, basicamente, essas são a diferença. São a diferença. Porque é um ciclo, né? A outra diferença fundamental, tem mais componentes, né? Que o componente principal a gente vai ver que é o CLP, né? Um sistema de malha fechada, certo? Voltando lá para a minha experiência, né? No setor do petróleo, a gente trabalhava mais com a malha aberta, né? Ao qual a gente só monitorava, né? Através da automação, a gente só monitorava, certo? Todo o processo da planta, né? Seja a pressão do poço, né? Seja pressão do poço, o comprimento, né? Que as tubulações, comprimento de tubulação, pistoneio. Não sei se tem alguém aqui da área que vai entender o que eu estou querendo falar, né? O que eu estou querendo dizer a vocês. Só quem é da área que vai entender mais o que eu quero falar. Mas por que malha aberta? Justamente porque só fazia esse monitoramento. Não era malha fechada porque você não tinha um controle sobre nada. Tipo, eu precisava, eu preciso bombear, né, na minha bomba de lama, né? Se chegasse, chegasse uma pressão elevada, eu tinha que abrir minha bomba de lama. Então eu tinha que abrir manualmente, né? Lá, manualmente. O sistema de automação lá não ia fazer esse circuito totalmente automático, né? Então é malha aberta lá porque era só registrador a automação lá, né? Registrador, que eu quero dizer, só mostrar, né? Todos, mostrar os dados do que está ocorrendo na planta, mas não controlava a planta, tá ok? Por isso que era malha aberta. Alguém entendeu aí o conceito de malha aberta e fechada? Quem não entendeu, pode falar que eu repito. E aí, pessoal, tudo ok? Belezinha, vou prosseguir então. Certo? Ó, sistema, né, que eu falei de malha fechada aqui, ó, os componentes que eu disse. Aqui nós temos o que? Uma tubulação, né? Vamos fazer de conta que está passando um gás, um fluido, certo? Então nós temos um processo de automação sobre essa tubulação, né? Qual seria? A gente teria aqui, ó, um transmissor, né, detector, certo? Ele vai receber aqui, ó, o sinal, certo? Ele vai fazer uma leitura desse sinal aqui do gás que está passando ou fluido, né? Por exemplo, a pressão que está escrito aqui. Aí aqui esse transmissor, certo? Ele pode ser tanto transmissor indicador ou só transmissor, certo? Aí esse transmissor vai passar essa leitura aqui para o indicador, certo? Indicador, por exemplo, indicador de pressão aqui, certo? Ele vai passar essa leitura, que a gente também vai ver, em uma forma de sinal. Logo nas demais aulas a gente vai entender esses sinais, certo? O que seriam esses sinais, né? Sinal analógico, um sinal digital, certo? Através, né, do indicador, ele vai passar o que? Para o integrador, certo? Que por si, o integrador vai refinar, vai fazer uma triagem nesse sinal, né? Vai limpar esse sinal e vai registrar. Era justamente na experiência que eu disse que eu tive da parte da automação em sonda. Ele só chegava até essa parte aqui, ó, só até o registrador. Só tinha esses componentes, né? Por isso era malha aberta. Eu só tinha até esse registrador, só fazia a leitura do meu sistema, né? Certo? Por si esse registrador, né, vai passar o que? Por meu CLP aqui, ó, controlador lógico programado, CLP ou PLC, né? A gente vai ver que PLC é do inglês, certo? Então, esse controlador, ó, o que é que ele faz? Vai atuar no meu objeto, certo? Então vocês vão ver que é um ciclo, ó, todo um ciclo, certo? O que é que eu quis dizer, né? Então vamos lá, tenho minha tubulação X passando um fluido, pressão deu elevada aqui, né? Então no indicador, ó,
no indicador, pegou essa pressão que estava elevada, refinou o sinal, mostrou no registrador, o registrador já mandou para o CLP. Aí dentro do meu CLP, que é esse meu computador, né, ele vai ter aquela memória. Se minha temperatura ou se minha pressão está elevada, né, eu vou fazer X, vou fazer tal coisa, né? Se não está elevada, se está normal, vou seguir meu fluxo normal aqui do meu sistema. Mas se aqui deu que minha pressão está elevada, meu controlador vai fazer tal coisa, né? Qual é essa tal coisa? Vai, né, acionar meu atuador. Por si, esse atuador vai, por exemplo, aqui fechar, né, essa tubulação, interromper esse fluxo, certo? De acordo com o que se deseja, certo? Então, o que eu quero que vocês entendam, o que é o sistema, né, de malha fechada, né? São abordados todos esses componentes. Então, é um controle que você tem, né, sobre todos, controle e comunicação de certa forma, né? Falando sobre os componentes que a gente viu agora, o detector, certo? Detector são dispositivos com os quais conseguimos detectar alterações na variável do processo. Pode ou não ser, né, parte do transmissor. Né? Geralmente a gente trabalha mais com os transmissores, não tem esse detector. Né? Geralmente ou é só o transmissor ou é o transmissor indicador. O transmissor é um instrumento que tem a função de converter os sinais do detector, né, em outra forma de ser capaz enviado à distância para um instrumento receptor, normalmente localizado no painel. Né? Voltando aqui. Nessa parte dos transmissores, lá a gente utilizava, certo, esses transmissores de pressão. Aí a gente fazia a comunicação, né? Era um transmissor indicador. A gente já jogava essa comunicação para o registrador, né? Por sinal elétrico, certo? Quer dizer, perdão, sinal elétrico não. E era por sinal via rádio, certo? Ele chegava sinal elétrico até o CLP e o CLP jogava via rádio ao registrador, certo? Aqui é uma formulação, é uma sequência de seguir, né? Mas existe outra sequência, né? Não obrigatoriamente vai ser transmissor, integrador, registrador, depois vai o controlador. A sequência não, a sequência pode ser alterável, certo? No caso lá no setor, né? A gente teria o transmissor, certo? Aí ele ia por sinal elétrico ao controlador e o controlador lá ficava a uma longa distância do registrador, porque o registrador lá era o computador do encarregado, né, da sonda. No caso, ia sinal via rádio, certo, para o registrador. Então o transmissor serve para isso, né, transmitir, né, esse sinal detectado aqui, ó, na tubulação, né. Aí, como eu disse, a gente usava transmissores, certo, onde tinha no transmissor engate, certo? Ao qual engatava na tubulação lá do gás. Indicador, né? Instrumento que indica o valor da quantidade medida enviada pelo detector, né? Transmissor. Então, geralmente, né, a gente tem esse indicador, né, junto ao transmissor, certo? Por exemplo, aqui ele faz tanto a função de transmissor como indicador, certo? Mas também tem essa maneira só de transmitir e o outro só de indicar, né? Mas é mais convencional a gente encontrar transmissores e indicadores. Registrador, instrumento que registra graficamente valores instantâneos, medido ao longo do tempo, valores estes enviados pelo detector, transmissor, controlador, certo? Esse registrador, né? A gente vê exemplos, IHM, não sei se alguém sabe o que é um IHM. Alguém sabe o que é IHM? IHM, pessoal, é também um controlador, certo? Que também se usa como registrador. IHM nada mais é que um computador bem pequeno instalado nas plantas, certo? Onde você também pode controlar por ele, ou registrar, ou só receber o sinal e visualizar a planta lá, o que está ocorrendo na planta, certo? Mas nada mais é que uma espécie de um mini computador bem pequeno, parecido com um tablet, certo? No meu caso, no caso da gente, né? Registrador lá,
a gente utilizava, né, tanto parte dos computadores, certo? Com as partes de IHM, né? Quem vai para a cimenteira, não sei se alguém também já trabalhou em cimenteira, essa parte de automação, esses registradores, né? É aquela sala, está na sala de comando, tá? A gente vai ver várias, uma infinidade de telas lá registrando cada parte da operação. Conversor, instrumento cuja função é de receber a informação na forma de um sinal, certo? E converter, né? Esse sinal. Justamente isso que eu falei, naquela parte que a gente vai ver de sinais analógicos e digitais, né? Então ele vai receber uma frequência de um sinal, transformar, né, esse sinal para sair outro sinal, né? Unidade aritmética, né? Instrumento que realiza operações de sinais de valores de entrada de acordo com uma determinada expressão e fornece uma saída resultante, certo? Integrador, outro componente, integrador. É o instrumento que indica o valor obtido pela integridade, né? Integração de quantidades medidas sobre o tempo, certo? O controlador, né? Que é a nossa parte principal, que é o nosso CLP, é o instrumento que compara o valor medido com o desejado, né? E baseado nessa diferença entre eles, emite sinal de correção para a variável manipulada a fim de que essa seja igual a zero, né? Em outras palavras falando, né, seria nosso controlador, ele vai receber sinal através da programação que tem nele, né? Ele vai obedecer essa programação e vai seguir com o meu processo, né? De dizer se altera algo no processo ou se continua da mesma maneira. Elemento final de controle, né? Que seria o elemento final de controle? Nosso atuador, né? Seria quem vai receber a informação, né, do controlador e modificar, né, o valor dessa variável, modificar o nosso processo, né? Todo mundo entendeu essa parte, os componentes? Hein, pessoal? Prosseguir, tá? A gente vai ver que a automação está presente muito presente nas nossas vidas, né? Que a gente não faz nenhum sentido, né? Nem a percepção do uso da automação, né? A gente vai ver nas residências, né? Lavadores de roupas, né? Micro-ondas, controles remotos, certo? O que mais? As próprias televisões, né? Os nossos computadores, os nossos smartphones, né? Ar-condicionado, certo? O que mais? Alguém pode citar aí? Parte de iluminação, também já temos alguns exemplos de automação, né? Na rua, caixa eletrônico, controladores de velocidade de automóvel, trens, cartões de crédito, né? Cartão de crédito também é uma forma de automação, né? Cartões de crédito hoje você chega, né, na frente do leitor, volta simplesmente assim, ele já está passando, né? Então já é outra forma de automação, né? Na rua, o que mais a gente pode citar de automação? Sinais, né? Alguns sinais, certo? Então a gente vai ver, né, que a automação, né, está presente, bem presente, em diversas formas e em diversas áreas, certo? Olha, nas casas, né, por exemplo, a gente tem o uso da automação, ó, através de um simples smartphone, né, a gente pode ligar nossas TVs, né, que diminuir, trocar de canal nas TV, ligar nosso ar-condicionado, né, só você baixar um aplicativo, é muito fácil, né? Você baixa um aplicativo, você consegue controlar seu ar-condicionado, o que mais? Iluminação a gente consegue controlar, certo? Então a gente vê que a automação, né? Ela também está diretamente proporcional, né, com a tecnologia, né? O aumento de tecnologia também produz um aumento nessa automação, né? No trabalho, certo? A gente vê diversas
formas também a parte de automação. Os nossos computadores, certo? Registradores de ponto, né? Robôs industriais, tá? No sistema de combate a incêndio, né? No controle de temperatura ambiente, tá? Coluna de fraccionamento de petróleo, que foi o que eu falei, que tem um controle também, né? Essa parte de saber, né? Tubulação, saber a pressão, saber como está toda aquela parte da coluna, certo? Do poço, certo? A gente vê também, pode também complementar aqui nessa parte do trabalho, né? Nova parte da automação, né? Que é agora chamada indústria 4.0, né? Que é o grande avanço, é o que está de mais atual, né? Nos assuntos sobre automação, é a indústria 4.0, que nada mais é que a interação, né? De todos os componentes, né, da indústria. Como assim? Você tem uma interação sobre todo o processo, sobre todo o trabalho, né, que ocasiona na indústria, né? Por exemplo, você conseguir, né, controlar a indústria, toda a planta da indústria, pelo próprio celular, né? O celular você controla toda a indústria, certo? Então, a parte 4.0 seria a interação sobre todos os componentes, seria essa comunicação sobre todos os componentes, tá? Principalmente aqui na região da gente, né? A gente vê essa parte de 4.0, dessa indústria 4.0 bem avançada, já são as cimenteiras. Não sei se alguém já visitou alguma cimenteira, mas está tendo um grande avanço, certo? A cimenteira com essa parte de 4.0. Estão gastando muito, muito e tendo um retorno, né? Muito bem aproveitado esse retorno, certo? A gente vê as indústrias 4.0, né? Essa parte de manutenção, né? Preditiva, que também está relacionada à indústria 4.0, certo? Você ter um controle sobre toda a sua planta, monitorando sobre essa planta, né? Sabendo se identificar se o equipamento vai quebrar, né? Porque existe também um conceito de dizer que ninguém sabe, né, quando um equipamento vai quebrar, certo? O equipamento pode falhar e por um simples aspecto, certo? Mas com essa indústria 4.0, de certa forma, entre aspas, eu vou dizer, está tendo um controle sobre isso, né? Não é 100% que a gente, como eu disse, ratificando, a gente não pode determinar quando vai quebrar. Mas com esse novo avanço de tecnologia, está tendo um monitoramento, né? Monitoramento constante, 24 horas sobre equipamento, interações, né? Assim, né? Diminuindo essa capacidade de falha do equipamento e, de certa forma, prevenindo esse equipamento, né? Então, quem nunca estudou sobre 4.0, eu aconselho, né? Até mesmo que estude, porque é uma área que está crescendo nas indústrias, certo? E mesmo diante das crises, né? A gente vê, as indústrias estão investindo nisso, né? E pesado, certo? Então essa é a parte no trabalho, né? De automação, né? No lazer, né? A gente tem videogame, né? Esteiras, como tem a imagem aí, máquinas automáticas de refrigerante, certo? Temos o que mais? Lazer, alguém sabe? Nossos carros, né? Que também é uma forma de lazer. Tem carro hoje que está saindo até com Wi-Fi, né? Já de fábrica. Então são exemplos, certo? De automação em diversas áreas que a gente já falou. No trabalho, lazer, casa, né? Ruas. A gente vai ver que a automação hoje está presente em pelo menos 90% do nosso cotidiano, certo? Classificação da automação, certo? Temos a automação industrial, como a gente falou, né? De certa forma nessa parte do trabalho, certo? Automação comercial, certo? Parte de software, de sistema, certo? Automação predial, né? Parte de residências, né? Parte toda de automação de parte de moradia, certo? Automação bancária, que todos nós, né? Nosso cotidiano convivendo, né? Até aquele simples caixa eletrônico, né? Tem uma automação envolvida, né? Automação agrícola,
como a gente falou também aqui, né? Logo do começo da aula, aquela parte aqui, essa parte de Mossoró, né? A gente vê grandes indústrias, né? Praticamente a maior indústria do Brasil, né? De agrícola, seria várias e várias toneladas de exportação, e a gente vê que utiliza de meios de automação, né? Não sei também se alguém já visitou alguma indústria, esse setor agrícola, né? E viu já as diversas formas de automação de maquinário, né? Automático que essas indústrias, certo, apresentam. A gente vai ver também que a automação, né, possui não, de certa forma trazem, né, impactos positivos e negativos, né, para nós, certo? A aula está acabando agora, pessoal, mas eu vou reenviar o link, certo? Quer dizer, a aula está acabando não, o tempo da aula está acabando, né, porque o Zoom só libera 40 minutos, mas eu vou estar reenviando agora o link para vocês no WhatsApp de novo, tá ok? Vai acabar aqui, tá? Menos de um minuto já. Vou mandar um novo link, vocês vão logar e a gente acaba a aula. Mas já está acabando também a aula. Faltam uns 2, 3 slides para a gente finalizar a aula de hoje. Só esperar acabar a aula aqui, esse tempo. Um minutinho, o pessoal tá entrando aqui, só tô aceitando o pessoal. Então, vamos dar continuidade, tá? A gente vai ver que a automação, né, ela vai trazer impactos positivos e negativos para a sociedade, né? Essa parte, impactos positivos, redução de custos, né? Mesmo sendo maquinários que envolvam alto custo, ao longo prazo você vai ter uma redução de custo, seja ele uma redução de mão de obra, né? Você vai estar pagando aquela mão de obra excessiva, que vai fazer, os maquinários vão fazer, né, trabalho de mais de uma pessoa, então você vai ter redução de pessoas, aumento da produtividade, né? Você vai ter lá uma máquina que não é um humano, né? Diferente do humano, você tem aquelas pausas, né? Você tem também uma redução de trabalho, você tem questões psicológicas que afetam na produtividade, né? Então a máquina não tem sentimento, né? Ela só vai parar por quebra. Então ela de certa forma vai ter um aumento da produtividade. Reduz a exposição de trabalhadores a atividades monótonas, repetitivas e perigosas, né? A gente entra aqui na parte de acidentes e a parte de ergonomia, né, do trabalho, né? Você não vai ter aquele funcionário por longas e longas jornadas com aquele trabalho repetitivo, né, provocando doenças, né, como a LE e a DOR, né? LE é aquelas lesões por esforços repetitivos, né? E a DOR, doenças também osteomusculares, né? Por exposição à repetitividade. Então você também vai estar tanto reduzindo essa exposição desses trabalhadores, né? Aumento do tempo livre, né? Aumento salarial. Por que aumento salarial? Para a máquina ser operada, certo? Para a máquina ser operada,
você vai precisar de quê? De profissionais capacitados, certo? Esses profissionais capacitados, consequentemente, não vai ser aquele mesmo funcionário que vai ganhar um salário mínimo, né? Ele tem capacitação, de certa forma. Você vai ter esse aumento salarial por essa forma, e pela outra forma você vai ter uma redução de quadro de funcionários, né? Ao qual você pode aumentar, né, o salário, certo? Já que você vai fazer uma compatibilidade, né? Reduzir o número de funcionários e aumentar o aumento salarial dos funcionários que permaneceram, certo? Maior confiabilidade na qualidade do produto, né? Vai ter um produto mais bem acabado, certo? Produto com mais confiável de certa forma, sem nenhum erro, né? Economia de energia, né? Alguém quer falar? Flexibilidade, né? Flexibilidade desse equipamento, executar diversas funções, né? Segurança de funcionamento, né? Estabelecendo os requisitos da NR12, certo? Segurança dos equipamentos, certo? Então são impactos positivos, certo? Sobre tanto a sociedade, né? Como também a parte empresarial, certo? Agora falando sobre pontos negativos, né? Fim de alguns tipos de atividade, né? Como assim? Você tem aquela atividade, né, que você precisava, você tinha mão de obra humana, certo? E foi substituída por máquinas, né? Então aquela mão de obra, certo? Aquela atividade que envolvia aquela mão de obra foi extinta, né? Dificuldade de mercado com experiência, né? Não é qualquer pessoa que vai ser capacitado, né? Treinado, né? Para operar essas máquinas. Você vai ter uma dificuldade nesse mercado de encontrar, né, pessoas, né, para o trabalho. Aumento de desemprego imediato, né? Justamente para essas pessoas de baixa qualificação, né? Se não tem aquela qualificação, né, capacitado, né, vai aumentar também esse desemprego justamente por qualificação das pessoas. Problemas psicológicos e sociais devido à submissão ao ritmo das máquinas, né? Beleza? Pronto, pessoal, por hoje é só. Foi só uma introdução mesmo a automação, certo? Aqui plantas a gente viu, né, um pouco, e exemplificações. Por hoje é só. Eu vou passar para vocês, certo? Umas normas, né? Vai ficar como dever de casa vocês só lerem, né? Eu vou especificar o que eu quero no grupo que vocês se atentem a esse documento que eu vou mandar para vocês, beleza? Mas basicamente a parte de sinais, que eu quero que vocês identifiquem, sinais, o que é que quer falar, a simbologia, essa parte de simbologia, né? Esse documento é só sobre essas normas, né? Eu quero, como dever de casa, que vocês estudem esse documento, né? Acho que é na faixa de 25 páginas por aí, mas eu vou objetivar, né? Eu quero direcionar o que eu quero que vocês estudem, tá ok? Vou mandar no grupo, certo? Vou encerrar a aula e também mandar o link da gravação no grupo para quem quiser reassistir a aula ou ir para os demais que não estão presentes, tá ok, pessoal? Beleza? Tá ok, certo? Eu vou parar aqui minha gravação.